Tem o Internacional, que agora terá um, entre aspas, amigo pela frente na quinta-feira. E tem o Grêmio também buscando a sua recuperação dentro de campo do Campeonato Brasileiro. Vamos à Central Band de Esporte com o JB. Boa tarde, JB. Boa tarde, Meneghetti. Tem uma informação aí que você não deu, vou dar agora, que é bastante curiosa e que está deixando muita gente chateada no estádio Beira-Rio. O Inter recebeu um comunicado através do seu departamento médico. Isso está indo para o departamento jurídico e deve ser oficializado muito em breve. Um comunicado afirmando que a contraprova do goleiro Jackson deu negativa. Ele teve um falso doping, assim como o Alexandro, goleiro, o centroavante do Palmeiras anteriormente. Ele conseguiu provar que era uma loção para o cabelo, que tinha uma substância muito parecida com uma substância que era dopante e a loção dele não era. A do Jackson a gente ainda não tem mais detalhes, mas a informação que o Inter recebeu nesta manhã, que deve ser confirmada oficialmente pelo clube muito em breve, é que Jackson não estava dopado, apenas usou uma substância semelhante e que caiu na primeira prova e na contraprova o Inter consegue provar, o jogador consegue provar a inocência. O detalhe, e o que está deixando todo mundo muito chateado e reclamando no Beira-Rio é quem paga a conta da imagem do jogador, da imagem do clube e até do emocional do atleta que ficou 2 semanas sem dormir praticamente por conta dessa notícia, Meneghetti. O prejuízo ao jogador, também ao clube, mas principalmente ao jogador, né? Ele é irreparável. Agora, tem uma brincadeira nisso aí que eu tenho que fazer. Isso é mais ou menos como o Ribeiro Neto, essa desculpa do Alexandro. Como o Ribeiro Neto, que fala que anda de moto por toda a cidade, e dizer que tem os cabelos esvoaçantes. E, cara, o Alexandre não tem cabelo, né? Não, eu ia... O cara é careca, né? Aqui de nós. Eu ia fazer algo semelhante. É a mesma coisa que o Ribeiro cair num exame antidoping com a mesma substância do Alexandre. É isso aí. Que é careca. O Romário e o Marcão caíram uma vez também, né? Pra loção capilar, pra nascer cabelo. Não, o do Marcão foi uma substância chamada finasterida. Que é pra evitar a queda de cabelo. É o contrário. Que daí é remédio, não é shampoo. Não, é remédio. é que muita gente usa e eu queria ter usado também, porque eu não sou careca, viu? Eu tô dizendo pra você, a TV mente. Eu sou calvo. É verdade. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu tenho bastante cabelo aqui. É que a luz aqui, quando bate aqui, faz esse efeito, mas não é verdade. Quem te ouve sabe que a TV mente. E o blusão dele é amarelo também, a TV que mostra que é preto. Tem o famoso caso do Anderson Papola, né? Sim. O ex-presidente internacional, à época vice-presidente jurídico, magnífico advogado foi Amoretti. Foi magnífico, foi assim, ó, bom, ele tinha cartão de milhagem lá, cartão VIP, sala reservada para ele lá nos tribunais da CBF, de tanto que ele ia e invariavelmente ganhava pontos para o Internacional. E ele conseguiu absolver o Anderson, pego flagrado no exame antidoping positivo, dizendo que no hotel que o Inter ficou hospedado em São Paulo, serviam pãezinhos com muitas sementes de papoula. Isso. E que aquilo ali fez com que o metabolismo do jogador fosse acelerado e desse positivo o resultado. Deu uma confusão isso aí, rapaz. A substância era morfina. É, morfina. Mas ele foi inocentado. Foi inocentado, uma vitória brilhante. Paulo Rogério Amoretti, um dos maiores advogados que esse estado teve no campista de justiça desportiva. E uma grande mala, tá? Mas brilhante. Ele era impossível, ele era imperativo. Eu só briguei umas 1.200 vezes com o ex-presidente Amoretti, mas tinha uma relação leal com ele. Ele tinha uma vantagem, quando ele não gostava de algo, ele dizia na tua cara. Isso aí. Tu brigava com ele porque ele chegava pra ti e falava, não gostei disso. Era uma grande figura, aí, que Deus tem. Também não gostei disso. Isso aí, aceitava, né? Aceitava, que Deus o tem. Muito bem, está começando a Copa do Mundo do Inter. Nas próximas rodadas, o time de Celso Roth terá pela frente 4 adversários diretos. No elenco do Internacional, há jogadores que já serviram à seleção brasileira. Mais recentemente, William e Rodrigo Dourado foram campeões olímpicos no Rio de Janeiro. Ainda jovem, Anderson chegou a ser convocado pelo então técnico Dunga. E na Venezuela, o meia Seijas é constantemente lembrado. Porém, Copa do Mundo, nenhum atleta teve a possibilidade de disputar até agora. Bom, chegou a hora de aproveitar, já que as próximas 5 rodadas do Brasileirão serão como uma Copa do Mundo para os colorados. Nesta série de 5 jogos que o Inter terá pela frente, apenas o Atlético Mineiro é postulante ao título nacional. O restante são equipes que, assim como o Inter, estão na parte de baixo da tabela de classificação. Tudo começa nesta quinta-feira, quando o Inter recebe o Vitória no estádio Beira-Rio. Depois vai a Belo Horizonte para enfrentar América e Atlético Mineiro. E então volta a Porto Alegre para duelar contra Figueirense e Curitiba, já em outubro. Eu acho que não pode dizer Copa do Mundo, né? Eu acho que é jogos importantes, que a gente tem que tentar sair com a pontuação.
Mas agora a gente pensa só no Vitória. Como eu disse antes, é pensar no jogo a jogo. Então é pensar no Vitória agora, pensar nos 3 pontos do Vitória. Então é continuar trabalhando para tentar sair com esses 3 pontos aí. Tá bom, pode até não ser uma Copa do Mundo, William, mas são jogos vitais. E convenhamos, para quem quer seguir entre os grandes do futebol brasileiro, só há uma ordem: vencer os confrontos diretos. Eu vou amavelmente aqui divergir do nosso editor, produtor Paulo Pires. Eu não colocaria o América como adversário do Internacional, embora ele esteja também convivendo com a parte de baixo da tabela e ainda não está matematicamente rebaixado, mas eu acho que será rebaixado o Ameriquinha lá, o América Mineiro, junto com o Santa Cruz, muito provavelmente. Portanto, eu acho que o Inter tem 3 adversários diretos dele e um adversário direto do Grêmio. O Atlético, embora brigue pelo título, junto com o Grêmio, mas briga principalmente por vaga no G4. Até pela derrota de ontem, né? Inesperada, 4-2 do Fluminense. Então, esses 3 adversários diretos, o Internacional não tem alternativa. O Inter tem que ganhar do Vitória, que agora terá o Argel como técnico. O Inter tem que ganhar do Figueirense e o Inter tem que ganhar do Curitiba. A gente está vendo aí o primeiro turno Inter e Vitória. O Inter perdeu por 2-1 esse jogo, né? Uma saída errada do Hernando, acho que foi. Não, foi 1-0. 1-0, esse gol aí. Hernando saiu errado? Gol do Marinho. Foi o Hernando? Isso aí que... Foi. Hernando, Barbaridade. Então o Inter tem que ganhar esse jogo do Vitória agora motivado pelo Argel. E vou dizer uma coisa para vocês, eu acho assim, ó, o Inter decide a sua vida nessa série de jogos. Mas ontem tu disseste aqui que o Inter vai ficar até o final da temporada brigando Não. para sair. Decide para continuar disputando. Ah, para continuar na briga? Claro. Não. Isso vai ser até o fim. Esse desespero vai ser discordo, até o final. eu acho que não vai. Se o Inter não ganhar... Aqui, ó. Eu até dou de barato. Tem que vencer no mínimo 2. No mínimo 2. 2. E eu acho que Vitória e Figueirense são os mais adversários ainda. Pode ser, eu até não tenho certeza. Mas no mínimo 2. Por quê? Porque depois vai ser um perde-ganha. Eu já falei pro torcedor internacional, fique sentadinho, Mas o Internacional acabe está seu assinando o coração. perde-ganha, Ribeiro. O Inter, onde é que ele assina pelo perde-ganha? Ele, Fernando Carvalho e Celso Rotti. O perde-ganha pro Internacional é ótimo. Lá, é só perde, eu sei disso. Isso aí que tá, perde ou empata. Aliás, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que o ambiente do Internacional está bem melhor, né? Vocês viram como está? É o mérito do presidente Fernando Carvalho, que é um conciliador, e ele está treinando a imprensa de forma fantástica. Vamos colocar o João nessa conversa aí, que eu queria que o João hoje na Rádio Bandeirantes informou sobre isso, sobre essas mudanças que o ex-presidente, com a sua experiência, a sua trajetória, Fernando Carvalho, está tentando fazer em várias áreas do clube e também na área que se relaciona com a imprensa. Hein, João? Exatamente, Meneghetti. Ontem, por exemplo, nós tivemos algo que eu coloco como muito importante para nós que somos repórteres, um café da manhã com os representantes da imprensa do Internacional, conversando e tentando chegar a alguns acordos, como, por exemplo, o melhor posicionamento para entrevistas, como a gente pode melhorar o contato com os jogadores, ter mais acesso ao técnico Celso Rotti, acessos nos dias de jogos para melhorar o nosso trabalho. Eu descobri que Fernando Carvalho fez várias reuniões, diversas reuniões, até não foi com eles, mas eu fui elogiar a um dirigente e ele me disse, olha, Fernando Carvalho é tão diferenciado que ele chamou o pessoal do departamento médico para conversar, as lideranças do grupo para conversar, o pessoal de outras áreas do clube que são importantes e está tentando resolver todas e não está nem poupando esforços. Se precisa comprar, se precisa pagar recursos, comprar equipamentos, se tiver como dar melhorias aos jogadores, Fernando Carvalho está fazendo e este é um ponto muito elogiado por todos ao vice-presidente de futebol do Inter. Sumiu a presidência? Não, Ribeiro, acho que não. Acho que ele sabe que ele tem uma relação com a imprensa e com os vários setores do clube mais afável do que o presidente Pífero, que tem uma certa rejeição dentro do clube e da imprensa, porque o presidente Pífero ele não tem a mesma facilidade para se expressar. Normalmente, quando ele faz uma frase, derruba alguns conceitos, depois ele tem que voltar atrás. É uma confusão. Resumindo, ele é um atrapalhado para falar. Eu só quero dizer o seguinte, Pati, tá? Então, o que ele está fazendo é o que ele tem que fazer. Ele está tentando sanear relações dentro do clube e do clube com a parte externa. O que tem de errado nisso? É que não tem nada de errado. Eu acho que o presidente Carvalho está certíssimo. E ele é muito inteligente, muito experiente, muito habilidoso. Ele tem que fazer... O que ele está fazendo para o Internacional é correto. Ele é brilhante, aliás. Sim, ele tem que fazer pro Inter, né? Ele é vice-presidente do Inter, né? É brilhante. Quer que ele faça o quê? Pela Bandeirantes? Quer que ele faça pelo Grêmio? Só que, Tu acha que isso não vai fazer o Internacional vencer a Vitória. Tu acha que o Luxemburgo isso deixou o não reflexo? vai fazer. Não é. Tu acha que o Media Training ganhou uma proporção maior? Olha, o Media Training do presidente Carvalho é mais competente até.
porque o presidente Carvalho não é traíra, né? O Luxemburgo, a gente sabe que ele tem dificuldades, né? Na hora do frente a frente, tá? Olha aqui, ó. O Fernando Carvalho é um cara competente. Assim, ó, ele está, é genial o que ele está fazendo. Só que, infelizmente, sabe, não dá bola isso aí. Mas ele não sabe jogar Não dá bola. Ele não sabe jogar bola. Eu não sei se é treinar depois nós vamos falar sobre o Grêmio a respeito da treinar, questão. é melhorar o relacionamento. Tá bem. O que tu quer saber, Mudou de Tu nome. quer te Tá enganar? legal. Tu quer te enganar, saber? Felipe? Tá tudo bem. Por exemplo, aliás, vou te dar um exemplo. É o que o presidente quer. O que o presidente quer? E está certo, presidente? O senhor está certo, o senhor é brilhante. Ele quer que a imprensa tenha outros olhos para a crise do Inter. Ou não. Eu não vou ter. Tô fechado com o Ribeiro. Eu não vou ter. A gente vai entrar daqui a pouco nesse assunto. Tô fechado com o Mas o Ribeiro. Internacional está igualzinho ao que era antes. Tu não gostaria que o Alberto Tá Guerra, perdendo. tu não gostaria que o Alberto Guerra e o Antônio Dutra Júnior viessem a público falar e explicar a situação do Grêmio? Não, ser transparente. pra quê? O portal da transparência que só existiu no papel passa a existir Não agora. vai Antônio fazer Dutra o Pedro Júnior- Rocha botar a bola na O casinha. Antônio Dutra Júnior tem que dar explicação pro presidente do Grêmio. Não é pra mim. Não, mas, Ribeiro, uma coisa é de trabalhar. O Internacional está numa crise técnica há 15, 16, 17 rodadas, tá? Uma coisa é trabalhar num ambiente hostil, conturbado, de conflito. O que ele está fazendo está certo. Então, Mas é óbvio agora, que tu tá certo. anunciar assim, né? Não, eu não vou mudar. Tu acha que alguém vai mudar da imprensa na leitura? Nossa, Tu acha? Eu não acho. Meneghete. Eu não acho. Meneghete, 90% da imprensa mudou, Meneghete. 90%. Eu não acho. Aliás, Também. parabéns ao Eu não presidente acho Carvalho. isso, eu não acho. Parabéns. Eu não acho Conseguiu mudar isso. Eu acho que o que ele mudou é que ele tem uma maneira de se relacionar com a mídia mais verdadeira. Não é que nem quem assumiu o futebol inteiramente durante 1 ou 2 semanas, que saiu dizendo que vê possibilidade. Não, que garantiu título nesse ano, Pedro Afatato. Ou o presidente Vitório Pífero, que se atrapalha em cada frase. Tá tudo certo isso, Meneghete. então isso e ele aí. tá certo, só que isso aí é um pano que pano, encobre a Ribeiro? realidade. Que encobre a realidade de quem, Ribeiro? Do Inter. Eu Mas tô isso não achando vai mais verdade pra sincero. ninguém. Eu tô achando sincera a atuação do Fernando Carvalho. Por exemplo, deu uma entrevista na Rádio Bandeirantes e questionado se a derrota de 4-0 do Grêmio beneficiava o Internacional. Vocês têm dúvida de qual resposta seria dada há 2 meses? Dessa vez o Fernando Carvalho disse, não influencia, porque o Grêmio não é o adversário do Inter. O adversário do Inter é o Curitiba, que disparou na frente do Internacional. Se ele não Isso é diz, sincero. se ele não diz isso, ele é criticado, né? Ok, Porque mas há 2 meses... Seria fora do normal, Mas há né? 2 meses os dirigentes do Inter acabavam falando bobagens. O presidente Carvalho é tão brilhante, que ele responde exatamente o que a imprensa quer ouvir. Ele é brilhante. Estou dizendo que ele é brilhante. bom, isso tá? é mesmo, Só tá que certo. isso aí não vai fazer o Inter Mas quem é que ganhar disse que vai Bahia. fazer da futebol? Se o cara- Quem é que disse? Se Alguém o é que cara disse? fala algo- Quem é que acha que vai Se fazer o da cara falar futebol? o que o Ribeiro não quer ouvir, ele fica bravo. Se fala o que ele quer ouvir, ele fica bravo. Não, E aí, tem, vai falar o quê, então? Meneghete, vamos para a prática, tá? Ribeiro, por que tu não diz Vamos o que pegar quer esse dizer, caldinho, Ribeiro? entendeu? Por que tu não E quis fazer a dizer? peneira, Quer tá? dizer que Eu as não sei o que ele manchetes... quer dizer. As manchetes As são... manchetes Ele quer dizer que as manchetes mudaram. são diferentes, mudaram. As manchetes mudaram, tá se aliviando mas o uma conteúdo crise. Ah, tu acha que a mesmo. imprensa passou a ser tendenciosa? Você não é tendenciosa. A imprensa foi treinada pelo Luxemburgo. Pelo Carvalho. É mesmo? Eu não vejo isso. Pô, Meneghete, pelo amor de Não Deus. vejo isso, confesso que eu não quero isso. Nós podemos divergir, né? Claro. Eu respeito a evidente. tua posição, Nós somos respeito a minha, democráticos. Vivemos uma democracia. Eu não vejo isso, gente. Eu vejo E uma ele- relação e ele não tá mais errado. cordial. Sabe o que ele fez ontem nesse café da manhã? Ele chamou os repórteres, os setoristas, tentou chamar todos, é claro que não vai conseguir colocar todos, mas chamou quem está lá no dia a dia, o que a gente precisa melhorar. E ouviu da reportagem o que precisa ser melhorado nessa relação. Tá certo Isso é o ele. correto que um dirigente faça. Claro que tem. Isso é o correto. Não é dirigente respaldar assessor de imprensa, como faz o Grêmio, que arranca microfone da mão de repórter, que é uma atitude covarde do seu, como é que é o nome lá, do assessorzinho lá, JP Fontoura, João Paulo, que arrancou o microfone em Curitiba, que estava um ambiente tenso, porque ele é um despreparado. Isso não contribui com nada. Tá aí o Grêmio numa lambança, daqui a pouco a gente vai falar, no seu departamento de futebol. E o assessorzinho vai lá e arranca o microfone. E o dirigente só falta bater palma, porque não quer responder. Sabe por quê? Porque tem medo, o dirigente do Grêmio tem medo da pergunta mais firme e mais forte. É isso que tem que ser feito. A relação tem que ser transparente, Ribeiro. Meneghete, as coisas são diferentes. Claro que são. No caso do Fernando Carvalho, ele está fazendo não porque ele quer ser amigo da imprensa. Ele Pelo está momento do fazendo Internacional. pelo momento do Internacional. E até é o perfil do Fernando Mas é Carvalho. claro, então ele tá fazendo assim. certo, né? O momento requer isso, ele tá fazendo isso, né? Mas, Meneghete, eu estou dizendo que ele é brilhante. Ele está certo. Só que eu estou lembrando
Porque parece, tem muita gente que esqueceu que o Internacional está igualzinho, Mas é que tu tá perdendo igual. Não, o Internacional não está igualzinho, eu discordo de ti. Eu acho que o Celso Roth está dando ao time do Internacional uma condição de jogo que eu não via com o Argel e nem com o Falcão. Eu não via. Está sendo injusto com o Argel. Está sendo injusto. Não, o Inter com o Argel foi campeão gaúcho, foi líder do campeonato. Rodadas, o Internacional- Internacional nas últimas rodadas que fizeram que ele fosse demitido. bem. O Internacional do Argel sempre se caracterizou por mais resultados e menos qualidade do futebol Falando apresentado. das últimas rodadas. O Argel foi campeão gaúcho, tá bem, tá. Atropelou o Juventude na final, já tinha Eu quero vencido dizer no o primeiro seguinte para turno. vocês, tá? O que está amenizando o Eu ambiente... estou fazendo uma crítica, na verdade, à imprensa, Ribeiro. Tua crítica à imprensa, e eu acho que ela é legítima. Eu não concordo. Eu não enxergo isso. Que a imprensa passou, desde a chegada de Fernando Carvalho, a ter uma conduta tendenciosa. Eu penso da seguinte forma. Eu acho que o que o certeza presidente disso. Fernando Carvalho fez, tem que fazer mesmo. Tá certo ele, tá certo. Errado é quem embarca. Claro. Mas ele está defendendo... É que eu não vi as pessoas embarcarem. Eu não vi os segmentos da mídia embarcarem nessa, eu não vi. O Ribeiro conseguiu ver. Se ele puder até me provar depois, eu assino. É que o Internacional antes perdia... perdia... um café, eu te pago café no bar O ali. Internacional perdia me paga, desmotivado. que é Hoje o Internacional perdeu o motivado. Qual é o reflexo? Gente, mas peraí, gente. A derrota é aí que está o Esses jogos do conteúdo Celso Roth, mesmo. vocês não viram nenhum Não, evolução? melhorou, Não, mas não o eu suficiente. vi, mas o Tu Inter acabou de dizer que o Internacional tá igualzinho. Tá perdendo igual, Meneghete. Como perdeu? O Internacional ganhou do Fortaleza e ganhou do Santos. E perdeu pro Atlético Paranaense, empatou com o São Paulo dentro de casa, perdeu pra Chapecoense. Tá, mas tu não viu nenhum E tá na evolução. zona do rebaixamento. Tá na zona do rebaixamento. Tá bem, mas... Bom, mas Todo mundo já saiu pelo menos da zona de rebaixamento. Está Deve com entrar ponto de amanhã noite, rebaixado, Ribeiro. Está com Entrou com pontuação o de Fernando rebaixado. Entrou com o Fernando Carvalho. Tá? Exatamente. Então não mudou, a essência do Inter não mudou. O que mudou? Mudou a forma como a direção se relaciona com a imprensa, até com a torcida, porque tem no seu comando Não, eu acho que mudou, Ribeiro. Eu acho que o time tá jogando mais. brilhante, competente e que tem um estofo muito grande, né? Tem um respaldo, Mas eu acho que o porque Inter tá campeão, jogando mais que o Celso Roth. Fernando Carvalho. Fernando Carvalho está de parabéns. Ó, Eu acho que o time Quer do ver Roth está mais condição organizado. Eu acho que o time do Roth é mais organizado, é mais competitivo, acho que é outro time. Que a prova de que mudou não fosse o gol do Ailon contra o Santos, contra o Atlético Mineiro agora, daqui a 2 rodadas, o Inter ia completar um turno, os atacantes não faziam gols. Eu vou te dar um exemplo do turno. quanto... isso aí eu vou foi te dar o Fernando Carvalho. o exemplo do Não, quanto... mas é o ambiente que está mudando, Ribeiro. Vou te dar o exemplo do quanto a imprensa abraçou o discurso do presidente Fernando Carvalho. O que o presidente disse? Vai ser se perde e ganha, se esse sofrimento até o final. Mas nós dizíamos isso, Tem Daniel. gente da imprensa que está comprando esse discurso aí. Mas a gente falava isso antes do Carvalho. Francisco Ribeiro Neto. Qual é o Porque ele está consenso que era dizendo- antes? O Vou Inter vai repetir. sofrer até o fim. Eu acho que não vai, tá? desculpa, eu tô meio gripado. E acho que não vai. Eu também acho que não. Mas o Inter não está- pensa que vai disputar alguma coisa no campeonato, que não vai disputar. Vai se ficar ali, vai se 12º, distanciar. 13º. Eu também acho. Vai se distanciar e Atenção, vai... torcedor do Internacional, amigos da imprensa, vou repetir. O presidente Carvalho, habilmente, genial que ele é, está dizendo exatamente o que nós queremos e o que você quer ouvir. bem. Ele é tão competente, tão brilhante, que está treinando a todos nós. É o que tu acha, eu discordo de ti frontalmente. Vamos ver, JB, interatividade. O pessoal aqui tá discordando do Ribeiro. Aliás, a nossa página no Facebook, o Igor de Almeida colocou um vídeo do Ribeiro Neto. Tá todo mundo detonando o Ribeiro, mas como isso não é nenhuma novidade, a gente deixa passar. O Vavá tá dizendo que o Argel derrubou o Inter, Figueirense e agora o Vitória, grande técnico. Tem duelo Argel contra Inter na próxima quinta-feira. O Júnior, gremista, tá dizendo que todos sabemos que vai ter chacrinha nesses próximos jogos. Duvido que não, porque na bola tá difícil pro Internacional ganhar. Um abraço pro Rodrigo Trindade, que tá mandando um abraço. O Xandim tá dizendo que todo ano de eleições os clubes se prejudicam dentro de campo. Mudar um mês acho que seria uma boa ideia, por conta dessas situações que nós já começamos a repercutir as questões políticas que acabam entrando dentro do vestiário. O Meneghetti deve ter ido no café com o Carvalho, tá dizendo o Ederzito aqui, tá te cornetando, Meneghetti. Mas eu não fui no café com o Carvalho. E nem o Carvalho foi no café. Pois, nem eu sabia se ele tinha ido ou não. E se fosse convidado, iria, como se fosse convidado no café da manhã na arena com o presidente Romildo, quem quer que seja do departamento de futebol, eu iria. Só para deixar, porque no meio da confusão aqui, eu me exaltei e eu quero só clarear o que aconteceu em Curitiba. O nosso João Batista fez uma pergunta para o Alberto Guerra, que respondeu com uma pergunta. Não sei o que tu acha? E aí, o João Paulo Fontoura, que é o assessor de imprensa do futebol do Grêmio, arrancou o microfone da mão do João Batista, não deixando que ele continuasse indagando ou respondesse a pergunta que o Guerra fez. Por que ele fez isso? Na minha opinião, aí é uma leitura.
Porque sabe o JP que o seu dirigente não teria capacidade para aquele enfrentamento. Não estaria preparado, porque é um pato novo. Chegou agora no futebol, está recém na sua segunda passagem. A biografia do Guerra cabe numa caixa de fósforo. E, na minha opinião, ele não fez o futebol do Grêmio avançar 1 centímetro desde que ele aterrissou lá. Nem 1 centímetro. Nem ele, nem o Dutra, nem o Rolim, não conseguiu. O Grêmio continua igual. Aliás, nós tínhamos uma expectativa de um Grêmio competindo pelo título do Campeonato Brasileiro e já não está mais disputando, está disputando a vaga. Então, arrancar microfone da mão de repórter, para mim, é uma atitude, em primeiro lugar, é covarde. E segundo, é de medo que o seu dirigente fale alguma bobagem. Diga lá, Daniel Oliveira. Meu amigo, recado para você, não embarque nessa de que será um perde-ganha até o final. Não, com ativo o resultado é imediato, é vitória sempre, não é, Luciano? Exatamente, é garantido que você vai fazer um sucesso na hora H, surpreender a sua parceira. Então, olha só, gaúcho de fé comparece em casa com ativo e faz bem feita a coisa. Então, ele age rápido, é prático e eficiente. O ativo, ele não vicia e age por vários dias no seu organismo. Mesmo, e é importante que é indicado para homens de todas as idades, porque ele não altera a pressão sanguínea. Então é para toda a chiruzada. Exatamente, para todo mundo que quer dar um up na relação, que quer valorizar o seu potencial. Liga 30810700. Mas toma essa atitude mesmo de ligar agora na Central para aproveitar o nosso descontão Farroupilha. Central para todo o Brasil, hein? Exatamente. O descontão Farroupilha nesse mês de setembro, com o primeiro pagamento, gente, presta atenção, ó, só daqui 45 dias. Vai usar, comprovar e vai ligar e comprar mais alguns. Demora para pagar e paga pouco, porque a parcelinha, né, Luciana? R$21,42, gente. O que é isso? É uma economia pequenininha por dia para você ter muito mais prazer. E a entrega, ela é sigilosa e grátis para todo o estado. É só você ligar agora, 30810700. A nossa central atende todo o Brasil, como o Daniel falou. E o importante para você quando ligar é dizer que está assistindo aqui os donos da bola. Tem presente ou não tem? Hoje vamos mandar presente especial também. Tá bom. Então, olha só, gente. Liga agora e aproveita. 30810700. Quantos minutos de promoção? 20 minutos. Então tá valendo a partir de agora. Então tá valendo. 30810700. Tá aí o telefone na tela, 30810700. Ativa você, nativa sempre, tchê. Vai, Meneghete. Valeu, Daniel. Olha só, o Ribeiro Nato acha que o Fernando Carvalho virou um editor aí de esportes, em rádio, jornais, Brilhante. TV. Brilhante. Tá aí editando, maquiando tudo. No Grêmio é o contrário. O Grêmio não precisa mais de imprensa. Para criticar o trabalho do Alberto Guerra, basta Antônio Dutra Júnior. Tá resolvido. Tá demitindo todo mundo. Como é que tá esse rolo do WhatsApp aí do Grêmio? O WhatsApp é o perigo, Meneghete. Se vaza o meu, eu tô ferrado. Não, olha só. Acontece o seguinte, a informação que a gente já trazia desde a semana passada, que existia uma divisão, um racha na direção do Grêmio, acaba sendo comprovada por estes vazamentos. E vazou. A gente tem aí na sua tela, a gente vai colocar agora, alguns prints de uma conversa feita em um grupo do Grêmio, um grupo político, o Grêmio Multicampeão, que é de um grupo que está concorrendo ao Conselho Deliberativo do Grêmio. E o Mosque Grêmio é o blog do Mosqueteiro, ou o Antônio Dutra Júnior, que é conhecido como Mosqueteiro. Ele coloca o seguinte: o Guerra chegou aqui hoje à noite e vai embora amanhã cedo. Isso foi às 11 horas e 18 minutos pós-derrota para a equipe do Coritiba. Quem volta com a delegação sou eu. Quem encara o aeroporto? A torcida. Mais na frente, no meio do debate, ele coloca: lógico, se ganhar foi ele, homem do cacalo, mas mais Derlei que salvou a gestão. Chegando na hora do jogo, com aquele paspalho do Rolim, se referindo a Alexandre Rolim, diretor de futebol que veio junto com o Dutra. Se perdermos, culpa do Romildo e da gente que não fizemos nada certo, segundo as declarações do diretor de futebol do Grêmio, Antônio Dutra Júnior. Isso criou um racha maior ainda. O Dutra não vai para Campinas. Quem vai os que irão serão o presidente Romildo, amanhã, presidente Romildo, o vice de futebol Alberto Guerra, seu assessor Alexandre Rolim e Júnior Chávari, que já foi para lá. Ou seja, os dirigentes só chegam, grosso, só chega amanhã. Olha aqui, o João Paulo Fontoura, assessor de imprensa do Grêmio. Tu gosta de arrancar o microfone da mão de repórter, né? Arranca o celular da mão do Dutra. Mas arranca o celular de uma vez, tchê. Senão ele vai ficar detonando o departamento de futebol do clube. Não me surpreende em nada, sabe por quê? Porque o Antônio Dutra Júnior gostava de patrulhar o trabalho da imprensa. Exatamente. E agora ele tá patrulhando o trabalho do seu colega de gestão. Então, tá tudo na normalidade. Eu não sei, é Alexandre Rolim, né? Eu não sei o que faz exatamente o Alexandre Rolim lá, que é o...
Hã? É bruxo. Não, não é bruxo do Ultra Júnior, né? Guerra. Eu não sei, mas chamar um colega de paspalho numa rede de WhatsApp para várias pessoas, convenhamos, né, gente? É no mínimo constrangedor. O Antônio Dutra Júnior, que se notabilizou por escrever muitas coisas no Twitter, e algumas delas verdadeiras bobagens, primeiro ele está se sentindo muito mais importante do que ele é. Porque eu duvido que o torcedor do Grêmio vai olhar no aeroporto e dizer assim, aquele ali é o Antônio Dutra Júnior. Eu, sinceramente, eu não conheço o Antônio Dutra Júnior. Eu só conheço de nome. Se me botar na minha frente, eu não sei quem é. E esse tipo de postura em nada contribui e me surpreende, porque o Antônio Dutra Júnior sempre dizia que a imprensa gostava de criar crises no Grêmio. Ele incendiou o vestiário. Quer dizer, o Dutra, você foi o responsável pela crise que o Grêmio está... Então faz o seguinte, não bota mais na minha conta, velho. Felipe Duarte, cuida pra quem comanda. Já te passo. Agora dá para entender o discurso do Edilson pós 4-0 contra o Curitiba, quando ele chegou no microfone do João Batista e disse o seguinte, está na hora de unificar o discurso, os jogadores, comissão técnica... E a gente não entendeu, mas unificar que discurso? O que está acontecendo? Era isso, os jogadores já sabiam disso. Eu discordo frontalmente. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tu acha legal o que está acontecendo? Não. Tu acha bom? Acha saudável. Quer dizer que... Porque esse aí não está treinando a imprensa. Quer dizer que se o Daniel Oliveira, se é que tu é o coordenador de esporte, tu é um paspalho, tá tudo tranquilo. Olha, tá belezinha pra ti. Tá joia? No atual momento que ele está isso? comigo, ele pode dizer o que ele quiser, tu entendeu? Porque eu não posso. O Felipe chama, lá é um não, o paspalho. Felipe não pode. O Ribeiro só chega na hora do programa, eu tô lá, junto com o Meneghete, Daniel, tocando o programa. Aí chega lá o Ribeiro, aquele paspalho, tá beleza pra ti. Não, tá joia? É que tem uma diferença. O Felipe é jogador que nem eu. Tá? Aí é que está. Eu quero dizer para vocês, claro que isso aí é turbulento, que isso aí é muito ruim para o ambiente do gabinete. Agora, não vai fazer o Pedro Rocha acertar no gol. Tá bem. Não vai fazer o Luan melhorar a sua finalização. Tá bem. Mas tu acha bom, então? Ajuda? Mas ajuda ou atrapalha? Não ajuda, mas eu quero Ajuda ou atrapalha, Ribeiro? Não, claro que não ajuda, Meneghete. Tá, mas atrapalha ou não atrapalha? Não é por isso que o Grêmio está deixando de ganhar os jogos. Não é isso que a gente está falando. O comandante do vestiário chama-se Roger. Isso que está acontecendo só iria interferir na rotina de treinos e de jogo do Grêmio se o treinador estivesse vulnerável. E ele não está, Ribeiro, o Roger é muito forte. Ninguém da mídia, da imprensa, teve coragem, até porque eu não sei, eu não conheço o trabalho do Alexandre Rolim, para poder avaliar. Tu fala que ele é bruxo. Ele é bruxo do Guerra. Esse Isso não é um defeito, né? Não, ele é defeito. Ele não vai botar o inimigo para trabalhar com ele. Ele é o bruxo. Quer dizer, o cara é o assessor do futebol. Ninguém da imprensa teria... Ser bruxo é bom. Seria deselegante, seria mal educado, a ponto de chamar um dirigente... Eu não me lembro de alguém chamar um dirigente da dupla Granal de paspalho, ou algo parecido, de idiota. Paspalho, para mim, paspalho, para mim, é um sinônimo de... Fica entre o idiota e o imbecil e o bobalhão. Entre pateta, bobalhão, imbecil, idiota, é aquele paspalho. Tá? Ninguém da imprensa nunca chamou. E aí o colega de gestão chama e tu quer me dizer aqui e um cara que é normal, que beleza. Não falei isso. E o presidente Bolzan faz o quê? O presidente Bolzan... Ele disse na Bandeirantes, foi questionado, disse o seguinte, estou sabendo por vocês. E na hora da crise, na hora do mau resultado, todo mundo quer criar crise. A crise existe, que o Juliano seria vendido, né? Também ficou porque ele negou na sexta-feira, no sábado não foi vendido, né? Só tem um detalhe, um vai sair. Então é a prova que o Grêmio já sabia. O Grêmio, na verdade, tentou evitar que isso ganhasse corpo na quero ver pro JB quem vai sair. Para mim está claro que o Dutra Júnior nem embarca. Vamos lá. Mas assim, ó... Não, antes nós temos. Então vá, JB, tem um tempão para falar. Não, eu tenho uma situação preparada aqui, ó. Paspalho, fiz com o Paulinho Pires uma combinação. Significado de paspalho segundo o dicionário, o mesmo que paspalhão. Disse de uma pessoa inútil, tola, individualmente insignificante. Disse do sujeito vaidoso e pretensioso. O que é paspalho? O mesmo que idiota, mané, babaca. Muito bem. Quem vai sair dos dois ou não vai ser ninguém? A maior tendência é que o Grêmio tem fazer uma breve explicação aqui. O Grêmio tem um problema. Tem os vice-presidentes que são eleitos, que é o Antônio Dutra Júnior é um. Ele foi, na teoria, rebaixado para o cargo de diretor de futebol. Então seria o Alberto Guerra, vice de futebol, o Rolim e o Dutra, os dois no mesmo posto como diretores de futebol. Por que o presidente Romildo colocou o Dutra ali? Porque é um homem da sua confiança. E o Guerra, Alberto Guerra, é um cara que não é da corrente política. Só que agora o Dutra está indisposto, ele vai sair, mas continua como vice-presidente eleito do clube. Ou seja, sai, mas fica.
Acho que... Fica mais perto de força. Não, mas eu não Esse tenho, episódio, não esse episódio desgastou a figura do Beneguete, Antônio Dutra. tu é mais velho e mais experiente Estou do te que dando a eu. informação. Qual é o clube de futebol que não tem isso? Só que não vaza. O que foi o Carlos Peregrini na vida do Internacional? Ele era corneteado por toda a direção. Já voltamos debatendo o Grêmio Internacional. O Vitória anunciou o Argel Fuchs como novo treinador. O Wagner Mancini foi demitido. Eu acho que não foi nem na segunda-feira, foi já no domingo, né? Que o Mancini foi demitido, né? Sim, Vocês acham que perdeu pro Flamengo 2-1 e saiu. perdeu no sábado, né? E aí no Perdeu domingo sábado e foi demitido no domingo. Você acha que o Argel é um complicador a mais? Péssima notícia para o Inter. Péssima. O Argel, pode negar, mas eu conheço o Argel. Vem tinindo. Vem tinindo, mas vem com aquela estratégia dele de jogar fora de casa por uma bola. Isso pode virar o fio. Por quê? Porque tu sabe, Beneguete, que diz a vida, que tu não pode tomar decisões quando tu tá furioso, quando não tá de bem, né? As decisões mais racionais que tu toma é quando tu tá sereno, para usar uma palavra bem da moda dos jovens, né? Sem vulnerabilidade. Tem a vulnerabilidade que as pessoas têm, tá? Então tu tem que estar sereno. Então, é um 880. Ou o Argel vem e complica, porque deve estar com uma gana. Eu acho que ele nem vem, eu acho que ele fica, né? Não sei se ele vai para Salvador. Não, deve ir. Porque o Vitória tá vindo para cá, né? Não sei. Ou então ele se atrapalha todo, porque tá com essa ânsia, com essa gana, e aí... No Figueirense ele não foi bem agora. Quando ele saiu do Inter, ele foi pro Figueirense no dia seguinte, né? Foi Quantos mal. jogos ele trabalhou lá? 4 ou 5 jogos? Não, mais um pouquinho, tá? Mas ele... Até o Figueirense melhorou depois Não, de sair ele até declarou, te lembra? Não fica uma semana 6 jogos. desempregado. 6 jogos. Uma vitória, 3 empates e 2 derrotas. Aliás, fiquei sabendo que o Inter perdeu para o Santa Cruz, né? Foi quando o Argel foi demitido, estava na concentração, tocou o telefone dele. Era o presidente do Figueirense, dizendo: Argel, volta para o Figueirense. O Argel disse: não, para aí, presidente, você tem aí o seu treinador. Primeiro resolve tua vida, depois me liga. No outro dia, demitido o técnico do Figueirense de manhã e o Argel foi contratado mais uma vez. Então, assim, ó, o Argel vai querer ganhar do Internacional, vai formar os seus pezinhos juntinhos lá, como é que é? Pezinho no chão. Pezinho no chão. Os soldadinhos? Os soldadinhos dele e tal. Mas se ele virar o fio, o Inter pode se aproveitar Ele vai disso. adotar a postura que ele adotou no Inter jogando fora, Ribeiro. Claro. Que isso é o estilo do Argel. Fechadinho, ele vai contra-ataque, fechadinho, bola joga por uma parada. Em bola princípio, é mais um adversário que o Inter tem, em tese, né? Porque ele é um treinador que vem muito motivado, especialmente contra o Internacional. E conhece o elenco, né? Claro, Com exceção do Nico Lopes, ele treinou todo mundo. Eu acho que o Argel cometeu um erro na carreira dele, que foi Pegar o Figueirense pegar o Figueirense depois do Inter. Ele poderia ter aguardado Ele poderia ter esperado um pouco mais. E aí entra naquilo que eu te falei. Agora ele esperou, ele ficou 3 semanas, Ribeiro. Ele ficou 3 semanas desempregado e acertou com vitória. Que seria o melhor momento para ele, entendeu? É isso aí. Às vezes o cara toma atitudes de impulso, né? Quando não tá... Mas depois tem que pedir desculpas. Desculpa, eu arranquei teu microfone porque eu não estou preparado para esse momento, foi por isso. Vamos ver se o JB tá com o microfone lá ou se já tomaram o microfone dele. Não, tá lá, na lapela. Diga lá, JB. Já tô com o microfone aqui tranquilo, Meneghete. O negócio é o seguinte, o Thiago tá dizendo que no nosso Twitter, tá? Esta gíria sereno do Ribeiro Neto, ele aprendeu lá na Cidade Baixa. Eu não sei se foi lá, mas ele acabou colocando, tá? O André Maio, o que está acontecendo com o Grêmio? Fora Romildo. Daniel, rapidamente, o que está acontecendo com o Grêmio? O que está acontecendo com o Grêmio? Olha, eu acho que o Grêmio, lamentavelmente, virou o fio. Eu acho que o time se perdeu, o Argel está com pouca alternativa, o Roger está com pouca, a gente falou no Argel ali, o Roger está com pouca alternativa para mudar e eu acho que o Grêmio caiu mais ou menos na realidade. Quando os outros melhoraram o grupo, cresceram como time, o Grêmio deu uma estagnada. Eu acho que esse é o grande problema do Grêmio, alternativa. Francisco, é lamentável essa situação no Grêmio, pois o clube está há 15 anos sem títulos, deveria se unir e pensar no Grêmio. O Vilmar está dizendo que a pergunta forte que deveria ser feita para a imprensa é sobre a veracidade do print. Ele é verdadeiro, inclusive já existem declarações dos dirigentes confirmando isso. O Derlei Tavares está dizendo que nós estamos tentando fazer crise no Grêmio, dessa vez a culpa não é nossa, sempre sobra, mas não é. E o Egídio está dizendo que o lateral William, do Inter, repetiu o gol contra o Tigres, contra o Atlético, marcando de longe. E o cara cabeceia em cima dele, precisa aprender a marcar, tá falando o Egídio Farias, Meneghete. Quem é o jogador que ele tá falando? William. Não, mas ele tem... Mas eu acho que o Danilo Fernandes tem mais culpa naquele lance. Não, a culpa é do Danilo Fernandes. Bola dentro da pequena área, ele sai do gol. Quando o goleiro sai do gol, vai decidir. Ele tem que sair assim, Ele saiu mas indeciso. que nem uma patrola.
Né? Que nem o trator lá do Argel, que ele sai com o trator e atropela tudo. Bom, leva tudo pro diante e a bola, inclusive. O William provavelmente perderia aquela bola na cabeçada, como Perfeito. bem frisou, mas aí teria um goleiro para defender embaixo do espaço. Exato. Até Com porque mais chance pra defender. o William não tem com estatura, mais né, chance. gente? Uma bola alçada na área, o William não tem estatura para brigar. Ele tem uma boa impulsão, mas ele não tem Mas estatura. aí vai do treinador buscar alternativa, né? Quando a jogada for assim, vai tu e deixa o outro que é menor. Mas não que era é, uma mas bola ali foi invertida, de não 50 segundos. Eu estava Ribeiro, desatento o time internacional. não tem. 50, tu não pode estar desatento. Tá 1 a 1 o jogo, começa o segundo Tá tempo, tu toma um gol. Tá Outra, o desatento. Internacional tomou vários gols assim na temporada, que nem o Grêmio perto da pequena área. Tomou um gol da Ponte Preta muito parecido, assim, É. uma situação parecida, embora Do outro o jogador lado. tenha acabado do outro lado, e era também comecinho que o Jefferson ficou olhando o jogador entrar nas costas dele e fazer o gol. E a gente que conhece o Celso Roth sabe que esse tipo de lance irrita demais. Né? É. Ah, o Tu céu vai deve comer- ter ficado louco. Claro, tu vai começar um segundo tempo, tu toma um gol, cara. Já voltamos com os donos aqui na Band. Vamos deixar os bastidores do Grêmio um pouquinho de lado, vamos falar sobre taticamente o time do Roger, Felipe. Vamos falar, Meneghetti, porque o Roger perdeu agora o Douglas, né? O camisa 10, organizador, o homem dos passes, e que até chegava lá na frente para concluir. Então ele vai manter, eu acredito que ele vai manter o 4-2-3-1, que foi o esquema apresentado contra o Palmeiras. A gente vai botar na tela aí o time que jogou contra o Palmeiras, nesse esquema tático que foi retomado, o 4-2-3-1. Analisando do meio para frente, tá? A linha de 3 tinha Luan, Douglas centralizado, Pedro Rocha pela esquerda e lá na frente o Miller Bolanhos, fazendo aquela transição, né? O Bolanhos recua, vem buscar o jogo, se aproxima da área. Esse foi o time que jogou contra o Palmeiras. Sem o Douglas agora contra a Ponte Preta, vai ficar assim, é o meu palpite, né? O que o Roger pode fazer? Do meio para frente. Ele vai mudar o posicionamento de 2 jogadores, do Bolanhos e do Luan. É o melhor. A função do Luan, quem vai executar é o jogador que vai entrar no time, ou o Negueba ou o Guilherme, é essa a dúvida. O Bolanhos deve ser recuado para fazer a função do Douglas, e aí é uma função que ele fazia, por exemplo, no Emelec, na seleção equatoriana, o Pedro Rocha aberto pela esquerda, e o Luan volta a ser o falso 9, onde foi a sua grande função até agora no Grêmio, na seleção onde ele olímpica, joga melhor. onde ele apareceu melhor, né, Ribeiro? Então acredito que é esse o desenho tático que deve aparecer em Campinas contra a Ponte Preta, Bolanhos na vaga de Douglas. Eu tenho dúvidas dessa questão do Luan, porque eu acho que ele não pode se comportar como centroavante. Não, mas ele não se comporta, só que ele joga, e até vou dizer, tá, já falei que o Pedro Rocha auxilia muito ele na parte tática, né? Na movimentação. Agora, essa é a função. Toda vez que o Luan sai da função, porque ele não é um 9 específico, ele é um cara de movimentação. Eu acho que ele tem que jogar na do Douglas. Eles vão se revezando. Não. Instantinho, Ribeiro. Instantinho. Calma um pouquinho. Debré. Sem o Douglas. O que é Debré? Eu preferi o Luan mantido na posição que ele estava, pelo flanco. E entrando em diagonal. Não, ele é finalizador, embora ruim, mas ele é finalizador. Então ele tem que Tu ficar. passa 3 anos dizendo que o cara não sabe chutar. Não sabe. E hoje tu ainda define ele como finalizador. Que mundo tu vive? Não, porque ele é o finalizador do Grêmio, embora não Isso não é uma saiba chutar, tese né? meio paspalha? Pra usar o termo do momento aí, do Antônio Dutra e tal. Não, é uma tese Serena. brilhante. Ela é tão óbvia, que agora até o Grêmio já viu. É que o Luan pelo lado, Meneghetti, essa é uma avaliação também do Grêmio, e eu até concordo. O Luan pelo lado ele tem que voltar, ele tem que recompor e ajudar na marcação. E aí ele não consegue fazer isso. Felipe, até pela característica dele, desligadão. O futebol mais competitivo que tem hoje, que é o europeu. Tá, a gente pode pegar aí o futebol inglês e o espanhol como estão... Alemão, né? O alemão também, tá? Então esses 3 aí, concordo, que o Ribeiro estão um degrau acima dos outros. Todos marcam, todos recompõem. eu sei disso. Acabou essa história do cara fica lá na frente, lá, ó, na pescaria lá. Acabou, gente. Só que o Luan não consegue fazer. Então, aonde ele rende melhor? Em minha opinião, onde ele rende melhor? Centralizado. Ou na vaga do Douglas, ou como centroavante. E aí ele vai voltar. Na seleção olímpica, por exemplo, que fez o Micali, abriu o Gabriel Jesus e o Gabigol, dando a obrigatoriedade de marcação para esses, que eram mais velozes, e deixou o Neymar e o Luan pelo meio soltos para criar. É assim que o Micali organizou. O Neymar chegava muito mais da frente que o Luan, né? Pelo que eu sei, o Roger está acreditando muito na evolução do Negueba. Mas o jogador que ele indicou, né? Ele treinou, ele orientou. Mas o Roger ele tem gostado do Guilherme também. Na parte tática do Negueba, e acho que tenho quase convicção que ele vai com ele pro jogo. Não, ele vai jogar com o Negueba, eu também acho. Só que ele tem elogiado bastante o Guilherme. Né, o Guilherme tem entrado no segundo tempo, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. JB. Meneghetti, enquanto tem uma galera brigando nos bastidores da arena, outros trabalham. Eu falo por quê? Tem um dirigente, na realidade, não necessariamente um dirigente, tem um representante do Grêmio hoje, neste exato momento, em São Paulo, que foi lá com uma missão. Uma reunião com o representante de um jogador que pode jogar no Grêmio em 2017. Nós não sabemos ainda qual o nome deste reforço. Hoje, o Jorge Nicola, colega jornalista de São Paulo, noticiou que seria o Michel Bastos,
do São Paulo. A direção nega, diz não, é mentira, categoricamente. Estamos em São Paulo buscando um jogador, buscando um reforço, mas não é este jogador, não será o Michel Bastos, é outro. Mas eles já trabalham para a montagem do elenco de 2017. O presidente Romildo conversou conosco na Arena, no último contato que nós tivemos frente a frente com o presidente, ele disse, tem o processo eleitoral, mas eu seria amador se eu não já começasse a projetar a próxima temporada. Então o presidente, como não dá para contratar agora, já pensa no próximo ano e por isso esse representante está em São Paulo. Não é Michel Bastos, mas é alguém. Quem? Não sei. Eu não acharia um absurdo o Michel Bastos, tá? Acho que o Michel Bastos poderia executar a função do Juliano, só que pelo lado esquerdo. Quantos anos? Eu já não sei. 32, 3? Que já jogou no Grêmio, né? Como lateral. 33. O Michel Bastos já jogou no Grêmio. 33. Num outro momento, depois da carreira dele, ele conseguiu... mas no outro momento dele. Ele hoje é muito mais jogador. Hoje seria interessante. Eu também não acharia um absurdo. Se ele estiver bem fisicamente, também não acharia. Eu acho um jogador que tem qualidade. Pode jogar na meia. Ele andou se incompatibilizando no São Paulo. Aí tem que ver lá, perguntar para um dos 300 homens de futebol do Grêmio, não sei se é o Bruxo que fala sobre isso, se é o Guerra, como é que é o nome do Bruxo? O Rolinho, Rolinho, né? Bruxo. Bruxo, isso é maldade. Não sei se o Bruxo é legal, cara. Mas daqui a pouco isso aí vai estar no WhatsApp aí, daqui a pouco alguém bota no WhatsApp aí, a gente vai saber se o Grêmio quer o Michel Bastos ou se é outro jogador de São Paulo, né? Ou os blogs por aí, né? Já voltamos com os donos aqui na Band. Felipe, está na marca do pênalti, a pergunta é do Deiver Chaves de Cachoeirinha. Deiver, parabéns pela tua pergunta, hein? Pergunta jornalística do Deiver, é bola dividida. Com o futebol apresentado até agora, qual investimento está dando mais prejuízo? Nico Lopes ou Bolanhos, Felipe? Boa pergunta, hein? Tinha me perguntado no Twitter que time eu torcia, se era Guarani ou Bagé. Eu achei que ia ser nesse porte. Aliás, um abraço pro Leandro Menezes, torcedor do Bagé, lá de Bagé. Estava de aniversário ontem. Eu acho que é o Bolanhos. Acho que é o Bolanhos, que foi um aporte financeiro maior, teve a lesão, é verdade. Se esperava muito, inclusive na Libertadores, não conseguiu mostrar. Tem mais tempo também, mais tempo também, né? Tem mais tempo. Agora tem passado por uma lesão. Eu, assim, o Bolanhos, eu sei que é duro isso, mas... A marca do pênalti é do Felipe Duarte. O Bolanhos Duarte, que o Grêmio contratou não chegou ainda. Não seria tão exagerado, mas eu esperava um pouquinho mais dos dois. A partida do Nico Lopes agora no final de semana... É que o Nico ainda está amostragem muito no início. E o time está num outro momento também, né? Está mais também desarrumado. O Celso agora que está arrumando. JB. Olha só, Meneghete, aqui para finalizar, o amor de gremista, Michel Bastos ou Cássio? Tem boatos que o Grêmio estaria negociando com os dois para 2017. Ele, imagino, acredita que são bons reforços para o tricolor. A direção nega que seja o Michel Bastos, o Cássio. Ninguém falou sobre essa situação. Um abraço para o pessoal de São José do Norte, a torcida tricolor, para o Cláudio, taxista, lá no Rio de Janeiro, que nos assiste no YouTube, Meneghete. Muito bem. O Cássio, só se o Grêmio tem alguma proposta, uma sondagem, pelo menos, pelo Marcelo Groy. Porque senão não vai ficar com dois goleiros de mesmo nível, né? Ou alega que o Marcelo Groy não tem estrela, né? Como já se falou internamente no ambiente do Grêmio. Mas se falava do Vitor também, né? Também, né? O Vitor foi para lá para... Todo mundo então não tem estrela, né? Agora, eu só quero para terminar, está terminando o programa, deixar bem claro para o torcedor do Grêmio em especial, porque do Inter faz parte. Parem com essa coisa de aceitar que o Grêmio não ganha nada há 15 anos. Isso aí é uma falácia. Não, o Grêmio já foi passou de 15 anos, já está caminhando para o 16º ano. O Grêmio está caminhando para o 16º ano. Mas tem Copa do Brasil aí, tá? Tem chance da Copa do Brasil. 2010. Campeão! Tem Copa do Brasil para o Grêmio voltar a ganhar um título de grande relevância. Nós voltaremos amanhã ao 12h30. Tenham todos vocês uma excelente terça-feira. Tchau.